Mas o que será que o fotógrafo Severino Silva procura? Qual deve ser o tema do ensaio desta vez na praia de Ipanema? Você deve ter reparado, há belas garotas em trânsito pela orla. Mas pode não ser este o tema. Repare, ele fica paralisado por muito tempo, sinal que espera o melhor momento para clicar. É verdade, ele sempre olha na direção de quem está com a bola. É isso, o alvo de seu ensaio, na verdade, é a bola. Confira as fotos.